Ipirangas, lajes plácidas, de povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Calma, mas até chegar esse momento, você sabe o que aconteceu no Brasil para alcançar essa tal de independência? Sim, tem essas e muitas outras histórias para contar. Por isso, no vídeo de hoje você vai conhecer 7 livros que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre a independência do Brasil. Então fica nesse vídeo até o final, porque vamos começar! Olá, meus leitores e leitoras favoritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Bárbara Seibel e hoje vamos falar sobre o 7 de setembro, é claro. Todo mundo sabe que dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil, que foi conquistada em 1822, depois que Dom Pedro I proclamou às margens do rio Ipiranga o famoso grito Independência ao norte! O que talvez você não saiba é que se você se inscrever agora nesse canal, além de descobrir quais são os 7 livros indicados para você que quer se aprofundar um pouquinho mais na história do país, também vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então aperta esse dedo no botão e curta esse vídeo e todos os outros do canal. E não se esqueça de ativar as notificações. E agora sim, vamos à lista! E o primeiro livro da nossa lista fica por conta de Raízes do Brasil, do autor Sérgio Buarque de Holanda. O livro aborda aspectos centrais da história da cultura brasileira. O texto consiste de uma macrointerpretação do processo de formação da sociedade brasileira. A tese central é de que o legado personalista da experiência colonial constituía um obstáculo a ser vencido para o estabelecimento da democracia política no Brasil. Por isso, nesse sentido, se destaca a importância do legado cultural da colonização portuguesa do Brasil e a dinâmica dos arranjos e adaptações que marcaram as transferências culturais de Portugal para a sua colônia americana. E o livro número 2 fica por conta de 1808, do autor Laurentino Gomes. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É um livro de história do Brasil e Portugal que foi publicado em 2008 sob a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ocorrida em 1808. Em 2008, recebeu o prêmio de melhor livro de ensaio da Academia Brasileira de Letras e o prêmio Jabuti de Literatura na categoria de livro, reportagem e de livro do ano de não ficção. Personagens principais e reais ficam por conta de Dona Maria de Portugal, a Rainha Louca, Rainha de Portugal desde 1777, mas devido a problemas de saúde, a regência do reino é assumida por seu herdeiro Dom João. Foi chamada de Maria a Louca por conta das célebres crises de alucinação em público. Ela era extremamente católica, assim como toda a família real, e chegou ao Brasil em 1808 contra a própria vontade. Outro personagem importante é Dom João VI, o príncipe medroso, que assumiu a regência do reino no lugar da mãe, Dona Maria, que padecia de problemas psiquiátricos, em meio às crises conjugais com a esposa Carlota Joaquina, que foi resultado de um casamento que se revelou um tanto que político. Dom João tem o desafio de transferir a coroa para os trópicos e mantê-la estável e, dessa forma, assegurar o domínio sobre a nobreza. Napoleão Bonaparte, o vendaval que varreu a Europa. Napoleão dominou grande parte do velho continente durante seu temido reinado. O ex-general, ao decretar o bloqueio comercial à Inglaterra, impulsionou a transferência da corte para o Brasil. E, é claro, Carlota Joaquina, a mulher de Dom João. Casaram-se por interesse de suas famílias. Ela tinha a fama de ser muito feia, coitadinha. Possuía um gênio muito forte e pretendia sempre impor suas vontades. E esse é o elenco que te espera no livro 1808. E o terceiro livro fica por conta de As Bárbaras do Imperador, de Lilia Mortz Schwartz,
Esse livro materializa o mito monárquico a descrever, por exemplo, a construção dos palácios, a mistura dos ritos franceses com costumes brasileiros, a maneira como a sociedade praticava a arte de bem civilizar-se, a criação de medalhas, emblemas, dísticos e brasões, a participação do monarca e o uso da sua imagem em festas populares. Pedro II, de certo modo, legitimava a tropicalização dos costumes monárquicos. Depois, trocando o manto imperial pelas roupas de cidadão, ele estará de algum modo anunciando a decadência do império. Promovendo um diálogo fértil entre sua argumentação e a riquíssima iconografia apresentada, a autora mostra de que maneira a monarquia brasileira tornou-se um mito não apenas vigoroso, mas extremamente singular. O livro recebeu o Prêmio Jabuti de 1999 de melhor ensaio e biografia. E o quarto livro da nossa lista fica por conta de Dona Leopoldina, A História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Conhecida no imaginário brasileiro como o vértice frágil do mais célebre triângulo amoroso da história do Brasil, Maria Leopoldina sofreu diante do escândalo que foi o relacionamento do marido com Domitília de Castro, a futura Marquesa de Santos. Mas sua trajetória revela muito mais do que a mulher traída à luz do dia, é claro. Nascida na Áustria, culta e refinada, ela deixou a Europa em 1817 para uma aventura transatlântica e se tornou estrategista política fundamental no processo da independência. A biografia de Leopoldina, no entanto, ainda parece distante da maioria do povo brasileiro. Sua figura complexa e carismática, sua vida intensa e breve, sua combinação de temores e coragem, força e fragilidade são nuances reveladas e descritas pelo escritor e pesquisador Paulo Resulti nessa História Não Contada. O livro inclui ainda um caderno de imagens inéditas e parte de documentos originais para relatar as reflexões, crenças e angústias da primeira imperatriz do Brasil. E o quinto livro da nossa lista fica por conta de Crise Colonial e Independência, 1808 a 1830. Dirigido pela antropóloga, historiadora, escritora e editora Lili Moritz Schwartz, a obra faz parte de um projeto de amplitude ibero-americana chamado América Latina na História Contemporânea. Um livro essencial a qualquer leitor para conhecer mais sobre o nosso Brasil. E o sexto livro fica por conta de Dom Pedro, A História Não Contada. Quem foi o primeiro imperador do Brasil? Foi para responder essa e outras perguntas que Paulo Resulti escreveu esse livro, recorrendo a uma ampla gama de fontes primárias e documentos originais que revelam uma infinidade de facetas desconhecidas de Dom Pedro. E o sétimo livro da nossa lista fica por conta de 1822. Nessa obra, Laurentino Gomes compara diferentes relatos sobre o dia 7 de setembro, que redefiniu os rumos do nosso país. Mais do que desmistificar o grito da independência às margens do Ipiranga, o escritor também analisa como Dom Pedro conseguiu, apesar de todas as dificuldades, fazer do Brasil uma nação de proporções monumentais. O autor observa como as mudanças provocadas pela fuga da família real portuguesa em 1808 deram início a um processo de maior autonomia que pressionou o príncipe regente a declarar a independência. E essas foram as nossas 7 dicas de leitura para você que quer entender um pouquinho mais sobre a independência do Brasil. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se sabe de algum outro título que ainda não está nessa lista. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com quem precisa entender um pouquinho mais sobre o nosso Brasil. E eu fico por aqui e viva a independência! Um beijão e até a próxima!